Olá a todos! Estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui no canal do Evangelho e hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 41 até o 46. E esse texto aqui, ele tem como tema Cristo é Senhor de Davi. Então, é esse o princípio que nós vamos estudar aqui, o princípio do senhorio de Cristo, e isso na perspectiva de Davi. Cristo é o Senhor, ele é o Senhor de tudo e de todos, e nesse texto nós vamos ver que ele é o Senhor, inclusive de Davi. E por que isso é importante? Bom, nós vamos ver isso no estudo de hoje, porque é importante nós sabermos que Jesus Cristo é o Senhor de Davi. Mas vamos ler o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 41, que diz assim: Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Aí eles vão responder: é filho de Davi, responderam. E ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma. E aqui então ele vai citar um texto que está no Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. E o texto diz assim: O Senhor disse a meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Esse é o Salmo de número 110, que é citado aqui por Jesus no versículo 44. O Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os meus pés. E aí vem a pergunta de Jesus no verso 45. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe palavra, e daquele dia em diante ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então veja, nessa passagem aqui, Jesus ele mostra claramente quem é o Messias, a natureza divina do Messias. Sim, os judeus até hoje, eles aguardam pela vinda de um Messias, eles não acreditam em Jesus. Pelo menos os judeus ortodoxos, eles não acreditam em Jesus. E os judeus, eles também não acreditam na ideia cristã, que na verdade é uma ideia que está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, mas hoje ela se tornou popular no meio cristão, é claro, aquele pensamento de que o Messias ele não é só um ser humano, ele é também Deus. O Messias é o Verbo que se fez carne, é o Deus que se fez homem. Nós, cristãos, acreditamos nisso, exceto, é claro, as seitas cristãs que vão negar essa verdade. Mas para nós cristãos isso é algo fundamental, é algo que não pode ser negado. Os judeus, eles não acreditam nisso, eles acreditam que o Messias que vier no futuro ainda, esse Messias será apenas um ser humano. E pelo que parece, esse é o debate aqui. Esse é o debate. De quem o Messias é filho? Ele é apenas um filho de Davi? Alguém da descendência de Davi? Ou será que ele é o Filho de Deus? Ou seja, ele é alguém muito mais do que um descendente de Davi. Ele é o próprio Deus encarnado, ele é o próprio Filho de Deus, e sendo o Filho de Deus, por geração, ele carrega a mesma natureza de Deus. Quem é, de fato, o Messias? A palavra Cristo aqui no verso 42 significa isso, Messias.
E a palavra Messias, traduzida ao pé da letra, significa ungido. Então Jesus está perguntando no verso 42, o que vocês pensam a respeito do Messias, do ungido, do Cristo que vocês tanto aguardam? E aí ele faz uma outra pergunta, de quem ele é filho? E aí eles respondem, é filho de Davi. Ok, Jesus de fato ele é descendente de Davi. Sem sombra de dúvidas, nós vemos isso nas genealogias. Mas Jesus ele quer mostrar para os judeus aqui que Jesus não é apenas um filho de Davi, ele é muito mais do que isso, ele é o Senhor de Davi, ele é o Deus de Davi. Se ele fosse apenas um filho de Davi, ele não seria mais importante do que Davi, ele não seria maior do que Davi, se ele fosse apenas um filho. E quem foi Davi? Davi foi o rei mais importante da história de Israel. Não houve rei como Davi, nem Salomão, em toda a sua sabedoria, foi como Davi. Sendo também que Salomão cometeu uns vacilos aí no final da sua vida. Mas ainda assim, nenhum outro rei foi tão grande, tão poderoso na sua conduta, na sua história, do que Davi. Houve sim, de fato, o rei Salomão ele teve um poder muito grande, uma sabedoria muito grande, mas ainda assim, Davi é o rei mais importante da história de Israel. Mas Jesus aqui, ele se coloca acima de Davi. Ele afirma para nós que o Messias é maior do que Davi. E o texto que ele vai utilizar é o texto do Salmo 110, que está mencionado aqui no verso 44. Nesse salmo, Davi chama o Messias de Senhor. Ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor. O Messias é o Senhor de Davi. E esse Salmo 110, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o reinado do Messias, um reinado onde o povo de Israel terá domínio total sobre os seus inimigos. Há uma série de fatores ali interessantes no Salmo 110, mas o ponto central é a pergunta que Jesus faz. Jesus, ele faz a pergunta de quem o Messias é o filho, de quem o Cristo é o filho, e eles respondem, é filho de Davi, é filho no sentido de descendente. Ele é descendente de Davi. E aí vem aquela pergunta que eles não conseguem responder. Lembra o que aconteceu o que estava acontecendo, melhor dizendo, nos textos anteriores, nas passagens anteriores? O que estava acontecendo? Aqueles homens todos, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles estavam fazendo perguntas para Jesus. Perguntas na intenção de experimentá-lo, na intenção de testar o conhecimento de Jesus, para ver se Jesus ia responder bem, para ver se Jesus ia falar alguma coisa que eles pudessem pegar para acusá-lo, ou então deixar Jesus sem resposta, deixar Jesus gaguejando, sem ter o que falar. E eles conseguiram fazer isso? Não. Jesus se saiu muito bem em todas as perguntas que eles fizeram. E agora, Jesus, ele vai devolver a bola, ele vai passar a bola, ele vai fazer a pergunta dele. Chegou a vez dele de perguntar. E agora, quem vai responder são eles. Eles vão responder, os fariseus, os opositores de Jesus. Agora, eles vão ter que responder a pergunta de Jesus. E Jesus, então, faz a pergunta aqui, no versículo 43 em diante. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés.
Verso 45. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser o seu filho? Se Davi chama o Cristo de Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Como? Explica isso. E o versículo 46 diz que ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Ficaram mudos. Ficaram sem ter o que falar. E olha qual é a consequência disso. Depois que Jesus faz essa pergunta e eles ficam mudos, sem saber o que responder, eles se calam. Eles param de fazer perguntas para Jesus. Daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Acabou as perguntas. O Jesus que parou a tempestade, que acalmou o mar, é o mesmo Jesus que calou a boca dos seus opositores. Ele calou a boca deles. Ele parou eles. Eles estavam ativamente fazendo perguntas para Jesus, perguntas difíceis, perguntas mal intencionadas. E aí foi Jesus fazer uma pergunta para eles, uma pergunta. E eles param. Eles se calam. Eles não sabem o que responder. E eles desistem de fazer qualquer pergunta para o Senhor. Isso aqui nos ensina algo muito importante. As pessoas, elas gostam de falar. O ser humano, ele gosta de se comunicar. É um ser comunicativo, falante. Nós gostamos de falar. E muitas das vezes nós nos deparamos com opositores nesse mundo. E esses opositores, eles vão falar. Eles vão nos acusar. Eles vão tentar fazer perguntas para a gente falar alguma coisa e eles tentarem nos acusar com aquilo. Nesse mundo nós enfrentamos opositores terríveis que vão tentar nos tirar do sério, vão tentar nos deixar mudos, vão tentar nos falar coisas para nos prejudicar de alguma forma. Mas o que nós precisamos ter em mente é que nenhum acusador, nenhum opositor conseguiu queimar a reputação de Jesus. Nenhum questionador conseguiu deixar Jesus mudo, sem resposta. Nenhum. E isso nos mostra o seguinte. Isso nos mostra que em Jesus, em Cristo Jesus, nós encontramos toda a sabedoria que precisamos para essa vida. Podem as pessoas falarem o que quiser de nós. Se nós tivermos a mente de Cristo, se nós tivermos seguindo os mesmos passos de Jesus, aprendendo com Ele, buscando conhecer a vontade dEle a cada dia, se nós estivermos nos passos de Jesus, nos caminhos de Jesus, nenhum opositor vai conseguir nos parar. Nenhum questionador vai conseguir nos prejudicar de nenhuma forma. Então coloque a sua fé em Jesus, aprenda com Ele, estude a palavra de Deus, estude as Escrituras, estude os Evangelhos. Ali nós temos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Na Bíblia nós encontramos todo o conhecimento em Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a fonte inesgotável das riquezas do conhecimento que Deus nos revelou. Nele nós conhecemos tudo o que nós precisamos para viver uma vida saudável nesse mundo, para viver uma vida que agrada ao Senhor, nesse mundo cheio de dúvidas, nesse mundo cheio de questionadores, de opositores. Em Cristo Jesus nós encontramos
a palavra certa, o caminho verdadeiro, a sabedoria perfeita para nossas vidas. Então não tenha medo da palavra do mundo, por mais que eles sejam eloquentes, por mais que eles saibam falar, questionar, argumentar, uma hora ou outra, eles se calam diante da majestade daquele que é o Senhor de Davi, e não só de Davi, ele é o Senhor de tudo e de todos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Continue conosco, acompanhando os nossos estudos aqui no canal do Evangelho. E nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Isso mesmo, nós vamos continuar estudando no capítulo 23 em diante. Então não perca os próximos estudos. Até a próxima!